Bom, gente, agora nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Do que se trata a primeira lei da termodinâmica? Bom, nós vimos quantidade de calor. O que é quantidade de calor? Calor é energia térmica que passa de um corpo para o outro. Existem três formas diferentes desse calor ser transmitido: através da convecção, que é quando ele muda de posição. Então você imagina um fluido, a atmosfera. A atmosfera, o ar quente sobe, porque ele é menos denso que o ar frio desce. Então forma as correntes de convecção, os ventos de convecção, né? E nesse caso, o calor é transportado da superfície para regiões mais altas, né? Existe a condução, que é quando você tem um contato entre, entre a matéria, um corpo mais quente e um corpo mais frio. Você colocar em contato por condução, né? Eles vão trocar calor. O corpo mais quente vai transmitir energia para o corpo mais frio. Então, chama-se calor por condução. E a terceira forma é por radiação, né? A energia térmica do Sol chega até nós através da radiação. Depende das ondas eletromagnéticas, né? Principalmente do infravermelho. Bom, aí a gente falou da energia interna. A energia interna, pessoal, ela tem a ver com a temperatura de um corpo. Então, ó, se esse corpo está a uma temperatura, a energia interna dele vai ser uma. Se você mudar, aumentar a temperatura dele, ele vai, a energia vai aumentar também. Você vai ter uma variação da energia interna. Então, ó, a energia interna ela é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, ó, lembra quando nós vimos? A quantidade de calor era massa vezes o calor específico do corpo vezes a variação da temperatura, né? Essa era a quantidade de calor. A energia interna, vamos chamar de U, né? É 3 meios de nRT, né? Então, ó, a temperatura de um corpo, ó, N é o número de mols, tá? Então, se você tem um gás, que a gente vai usar principalmente gás, né? Gases para falar da primeira lei da termodinâmica, então é o número de mols, né? Então, quantos mols tem ali? 3 mols, 10 mols. Lembra que mol é uma quantidade enorme de moléculas ou átomos, né? Moléculas ou átomos. E T é a temperatura. R é a constante dos gases, tá? Então, ó, duas constantes, quer dizer, isso aqui pode ser variável. Se você bombear gás no recipiente, você vai variar, né? Mas se não, é constante. Então, ó, aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Beleza. E a terceira grandeza é o trabalho. Lembra que a gente vai falar de máquinas térmicas. A primeira lei da termodinâmica trata da conservação da energia quando você tem uma máquina. Você pode ampliar esse conceito para os seres vivos também, para uma pessoa, né? Mas vamos nos ater principalmente às máquinas térmicas, né? É o trabalho útil realizado pela máquina, né? Trabalho útil. Bom, só para relembrar, lá do primeiro ano, trabalho é a força realizada
vezes o deslocamento sofrido, né? Você faz uma força sobre o objeto, força externa, ele sofre um deslocamento. Então, você realizou o trabalho. Essa força realizou o trabalho. Então, gente, essas três coisas. Bom, vamos lá. Então, ó, eu forneci calor para uma máquina. Exemplo, eu tenho um litro de gasolina, 1 quilograma de gasolina, 1000 gramas de gasolina. Eu vou lá e começo uma combustão. Faço uma fagulha, né? E acontece uma combustão. Então, esse calor que estava lá, essa energia que estava presa nas moléculas de gasolina, chama energia de entalpia. Vocês viram em química. Energia de entalpia, tá? Energia potencial de entalpia. É a quantidade de energia presa na molécula, tá? Você libera essa energia. Por exemplo, suposição, tá, gente? Aquele 1000 gramas de gasolina liberou 5.000 joules de energia. Então, ó, quantidade de calor liberou lá dentro da máquina. Um motor de carro, um motor de combustão interna, vai, liberou, tá. Bom, desses 5.000 joules, digamos que 1.500 vire trabalho útil. Ou seja, uma máquina quer se movimentar. Você quer, o trabalho útil da máquina é se movimentar. Então você vai elevar um pistão, vai fazer a roda girar, né? Então, 1.500 joules virou trabalho útil. Então, e o resto, gente? E o resto da energia? Eu tinha 5.000. Só 1.500 virou energia útil, trabalho útil. E o resto? O resto é jogado fora em termos de aumentar a energia interna de todo aquele sistema, de toda aquela máquina, né? As máquinas térmicas, elas são pouco eficientes. As máquinas elétricas são mais eficientes, tá? Então, ó, se liberou uma quantidade enorme de energia, só, digamos, 20% virou trabalho útil. O resto serviu para esquentar a máquina, né? Se a minha intenção fosse aquecer o ambiente, seria justo, né? A máquina seria mais eficiente. Mas não, eu não quero. Eu até uso um sistema de arrefecimento, com um radiador, com tubos de água que passam em volta dos cilindros ali, da câmara de explosão, né? Então, esse calor depois é jogado para fora, né? Então, ó, a energia interna da máquina aumentou. A energia interna da máquina que é composta não só pelo bloco de ferro, lá, ou de alumínio, hoje usa-se muito alumínio, né? Como também da água, do arrefecimento, do radiador, tudo mais. Aumentou a temperatura, tá? Aumentou a temperatura. Ou aconteceu uma variação na energia interna aqui, ó. Variou a temperatura, variou a energia interna, né? Eu tinha uma temperatura antes de ligar o motor, digamos que estava 20 graus Celsius, né? De todo aquele sistema, da água, Aí, aumentou para 120. Não, se aumentar para 120 vai fundir o motor, né? Então aumentou para 90 graus, vai. Então, variou a temperatura, variou a energia interna da máquina. Então, ó, energia interna, tá? Forneci calor para a máquina realizou o trabalho e variou a energia.
variou, ΔT, ΔU, né? Variou a energia interna da máquina. Muito bem. Depois, nós vamos aprender como é que se trabalha. Nós estamos usando gás, né? Então a gente quer trabalhar com volume que dê para se medir, né? O volume da câmara de explosão, a altura, né? Então, o volume é a altura multiplicado. A gente está falando de um cilindro, né, gente? Cilindro, se você lembrar da matemática, é a área da base vezes a altura, né, o volume, né? Então a gente vai usar muito isso. E a pressão e volume. Nós vamos aprender a transformar esse trabalho realizado em termos de grandezas que a gente consegue medir lá na máquina, tá? Então essa é a primeira lei da termodinâmica. É a lei da conservação da energia. É a lei da conservação da energia. Um dos princípios mais fundamentais da física está aqui, ó. E dá para a gente medir essa conservação, pessoal. Na mecânica, às vezes não dá para a gente transformar uma conta teórica ali, uma fórmula teórica, uma equação teórica, e verificar experimentalmente. Na termodinâmica dá para a gente fazer isso, tá? Muito bem, depois a gente vai ver como é que transforma esse trabalho em termos de pressão e volume, né? E fazer um exemplo, tá? Obrigado. Qualquer coisa, pergunta aí na descrição do vídeo.